Olá, meus queridos. Agora que a gente voltou do nosso lanche, é a nossa aula de geografia. Eu deixei para o segundo momento, uma vez que a nossa aula de oficina de negócio estava mais prolongada por causa da história da Dona Baratinha. Até agora eu estou lembrando, né, da Dona Baratinha, depois de tanto sacrifício, perdeu o marido numa panela de feijão, né? E se falar em panela de feijão e o marido era um ratão, nós iremos hoje tratarmos dos animais e as plantas nos seus espaços. Olha lá, na semana passada a gente estudamos em geografia os espaços de vivência, onde a gente falou da escola, né? A escola, a igreja, e falamos da vivência das pessoas. Hoje a gente vem trazer o espaço de vivência dos animais, que na aula de ciência nós aprendemos o habitat dos animais. Olha só como as coisas, né? As disciplinas se interligam, se relacionam, se encontram. Ou seja, tem uma interdisciplinaridade, porque elas estão sempre, ó, se encontrando nos seus assuntos e se relacionando uma com a outra. E hoje, a falar do espaço dos animais, não podemos deixar de lembrar dos habitats que a gente falou lá em ciência, né? Que cada animal tem os seus habitats. Vamos aqui para o nosso livro, onde na página 27, que diz assim: os animais e as plantas podem ser encontradas na terra, na água, no ar, no mar, mas todos possuem um local correto para viver. Assim, os seres vivos podem ser divididos em terrestres e aquáticos, né? E seres terrestres são os animais e as plantas que vivem na terra, no ar, como o cavalo, o pinheiro, o pássaro e entre outros animais que nós já conhecemos. Aí ele diz mais que os seres aquáticos são aqueles que vivem nos espaços, né? Que tem água, são os animais e as plantas que vivem na água, como o peixe, a vitória régia. E entre, se você ver o mar tem várias plantas aquáticas, que o fundo do mar é muito lindo, ele é muito cheio de vegetais, né? Ele, além de ter os animais, ele tem a parte vegetais, que os animais têm águas vivas e vários animais que vivem ali no espaço aquático. Há também aqueles que nascem e vivem durante um tempo na água e depois eles passam a viver na terra e volta à água quando precisa colocar ovos, como o sapo. E também a tartaruga, ela nasce na água, mas há um tempo que ela vai para a terra, né? O sapo. Existem ainda animais como a tartaruga, que vive na água e põe os ovos na terra. Outros, como as minhocas, que vivem no solo e em túneis subterrâneos, e assim existem animais e plantas que presentes em todos os espaços. Esses são os espaços de vivência dos animais, né? A comunidade deles, né? É onde eles vão buscar o espaço aquático, o espaço aéreo, que também aqui não trata, mas os animais que vivem no ar, eles também são denominados de animais aéreos que vivem ao ar, ou às vezes, muitas vezes dormem em árvores. Tem animais que são assim, né? Então, aqui vem falar dos nossos espaços e onde a gente vai realizar essa atividade agora, que fica aqui na página 29, que diz assim: coloque e vê se a alternativa for verdadeira e vê se a alternativa for falsa. Aí agora, os peixes vivem na água, verdadeiro ou falso? Os cavalos vivem na terra, verdadeiro ou falso? Né? Os pinheiros vivem na terra, e aí você F ou V. Os sapos só vivem na terra, F ou V. E todos os animais e as plantas vivem no mesmo espaço, verdadeiro ou falso? Na imagem abaixo, número 2, existem 3 animais que não podem viver neste ambiente. Circule-o. Você agora é um momento de observação. Esse momento é muito bom para ver como é que está a nossa observação, se a gente presta atenção, se vamos encontrar aí dentro da água animais que não podem estar aí, e circule ele. Classifique os seres vivos abaixo
terrestre ou aquático. E aí você vai ver, tem 5 imagens e você vai dizer se ele é aquático ou se ele é aéreo. Ou se ele é, se ele é terrestre ou aquático. Classifica os seres vivos abaixo em terrestre ou aquático. E aí você vai escrever abaixo se é terrestre ou aquático. Encontre no caça-palavra 6 nomes de animais terrestres: cavalo, onça, tigre, carneiro, elefante e girafa. Olha, para se encontrar no caça-palavra, devemos ter bem atenção. Cavalo começa com K, termina com O, né? C e o O. E aí vocês começam sempre a procurar por essa C, L-O e QA. CA e L-O. E aí você vai ver. Vai ser mais fácil pela dica vocês encontrarem. Depois você vai ver onça, o O, NE e o C cedilha no final, SA. E aí vamos encontrando. Siga essa dica e vamos à página número 30. O 30 traz pra gente assim: circula os animais que vivem na água. Número 5. E no número 6, desenhe nesse espaço abaixo algumas plantas e alguns animais que você pode encontrar em um espaço como este. Ok? Preste atenção que espaço é esse, se é terrestre ou se é aquático. No número 7, observe a imagem e trace o caminho entre as casas, quais são os animais, entre as casas, quais são os animais e as plantas deste ambiente, liste. Você vai listar quais são eles. Animais, você vai copiar quem são os animais e quem são as plantas que estão aí. E no número 8, que vai terminar aqui na página 31, desenhe como é o espaço onde os animais abaixo podem estar. Onde pode estar os pássaros, o tubarão, o leão e a minhoca. O mais, até a quinta-feira, que teremos a nossa aula de ciência. Prepare seus materiais, teremos aí aula de ciência, uma aula maravilhosa. Amo de montão a aula de ciência.